No pavilhão dos famosos da penitenciária P2 de Tremembé, a hierarquia era clara. Alexandre Nardoni, como vimos no último dossiê, era o preso modelo, o homem que tinha o apoio inabalável de um clã rico e estruturado. Mas ele não estava sozinho. Na cela vizinha, ou muitas vezes dividindo o mesmo espaço de convivência, estavam dois homens que chegaram ali muito antes dele. Dois irmãos que carregavam no sobrenome a marca do crime mais midiático do século, Daniel e Christian Cravinhos. Para entender a jornada deles em Tremembé, o detetive BR precisa fazer uma distinção fundamental. Suzanne von Richthofen era a mente, a herdeira, a menina rica que traiu o próprio sangue. Os Cravinhos eram os braços. Eles eram os garotos de classe média baixa, aeromodelistas, que foram seduzidos, seja por amor, seja por ganância, a entrar em uma mansão e cometer uma carnificina. Quando a sentença foi dada em 2006, condenando Daniel a 39 anos e Christian a 38, o destino deles foi selado. Eles foram enviados para o sistema prisional. Mas, diferentemente de Nardoni, que chegou como um infanticida odiado, o pior crime da cadeia, os Cravinhos chegaram com um status diferente. No código torto da prisão, matar os sogros por dinheiro é um crime sujo, sim, mas não é imperdoável como matar uma criança. Eles não precisavam de isolamento total para sobreviver. Eles precisavam apenas de segurança pela notoriedade. A chegada deles a P2 inaugurou a era do Presídio das Estrelas. Eles foram os primeiros, e a dinâmica entre os dois irmãos dentro da prisão é o fio condutor desta história. Daniel, o mais novo, o namorado de Suzanne, entrou na prisão devastado, chorando, ainda preso emocionalmente à mulher que o manipulou. Christian, o mais velho, o irmão protetor que entrou no crime para ajudar o caçula e levar uma parte do dinheiro, entrou com uma postura mais dura, mais resignada. Em Tremembé, eles não tinham o clã Nardoni trazendo banquetes no dia de visita. A família Cravinhos, pai e mãe trabalhadores, evangélicos, os apoiou sim, mas com recursos limitados e uma vergonha imensa. Eles não eram os filhos injustiçados. Eles eram os filhos que confessaram ter matado a pauladas. Sem o suporte financeiro ilimitado de Nardoni, ou a astúcia manipuladora de Suzanne, os irmãos Cravinhos tiveram que sobreviver na P2 usando a única moeda que tinham, a força de trabalho e a camaradagem. Eles se tornaram os operários do pavilhão. Enquanto Suzanne costurava na P1, Daniel e Christian assumiram a oficina da P2. Eles construíram cadeiras, mesas, reformaram a prisão. Eles começaram a cumprir sua pena no modo hard, sem privilégios, apenas contando os dias. Mas o que ninguém esperava era que anos depois a relação entre os dois irmãos e o sistema tomaria rumos tão opostos. Um se tornaria o exemplo de ressocialização. O outro se tornaria a prova de que a cadeia, às vezes, apenas adia o inevitável. Daniel Cravinhos entrou na prisão como o namorado da Suzanne, o rapaz de 21 anos, que, cegado por uma paixão obsessiva e pela promessa de uma vida fácil, matou o pai da mulher que amava. Nos primeiros anos de P2, relatos indicam que ele era o mais instável emocionalmente. Chorava, sentia falta de Suzanne. Demorou a aceitar que ela o havia manipulado e descartado. Mas o tempo na prisão força a adaptação. E Daniel, que antes do crime era aeromodelista, construía aviões em miniatura, descobriu que suas mãos tinham valor ali dentro. Ele se tornou o mestre da oficina de trabalho da P2. Sua habilidade manual era acima da média. Enquanto Alexandre Nardoni consertava carteiras escolares de forma burocrática para reduzir a pena, Daniel desenhava e construía móveis, fazia artesanato refinado, pintava. Ele usou o trabalho não apenas como remissão, mas como terapia. Ele se tornou o artesão do pavilhão, ganhando o respeito dos guardas e da direção pela qualidade do que produzia. Mas a virada real na vida de Daniel não veio da oficina, veio do coração. Em 2012, durante uma visita ao presídio, o olhar de Daniel cruzou com o de uma mulher que não era uma detenta, nem uma parente de preso. Era Aline Bento, uma biomédica, filha de uma agente penitenciária. O romance que nasceu ali dentro desafiou todas as lógicas. A filha de quem vigiava se apaixonou pelo preso mais famoso. O relacionamento floresceu através de cartas e visitas no parlatório. E no Natal de 2014, a P2 de Tremembé
parou para um evento surreal, um casamento. Daniel Cravinhos, de terno, casou-se com Aline Bento dentro da prisão. A festa teve bolo, salgadinhos e convidados ilustres, incluindo seus vizinhos de cela, Alexandre Nardoni e Christian Cravinhos. Aquele casamento foi o marco definitivo da separação entre Daniel e o passado. Ao se casar, ele tomou uma decisão simbólica poderosa. Ele abandonou o sobrenome Cravinhos. O nome, que era sinônimo de morte, de irmãos Cravinhos, foi apagado de sua identidade. Ele passou a assinar como Daniel Bento de Paula. Para o detetive BR, esse movimento é crucial. Enquanto Suzanne von Richthofen ainda usava seu sobrenome nobre, mesmo que manchado, e lutava pela herança, Daniel estava disposto a apagar sua história para construir uma nova. Ele queria ser o Daniel artesão, o marido da Aline. Sua conduta carcerária era, assim como a de Nardoni, impecável, mas havia uma diferença na percepção. Nardoni parecia frio, Daniel parecia regenerado. Ele falava com clareza, demonstrava remorso em avaliações psicológicas e tinha um projeto de vida concreto: sair, trabalhar com customização de motos, sua nova paixão, e viver sua família. Ele foi o primeiro do trio original, Suzanne, Daniel, Christian, a conquistar a confiança do sistema. Em 2013, ele já havia conseguido a progressão para o regime semiaberto, o primeiro passo para deixar o inferno para trás. O namorado assassino estava se transformando no cidadão Daniel. Enquanto Daniel Cravinhos encontrava a redenção nos braços de uma biomédica e na oficina de marcenaria, Christian Cravinhos parecia carregar um peso diferente. Ele era o irmão mais velho. Na dinâmica do crime, ele não era o namorado apaixonado. Ele era o mercenário. Ele aceitou participar pela promessa do dinheiro. E foi ele quem desferiu os golpes fatais em Marisia von Richthofen, a mãe, enquanto ela dormia. Essa brutalidade pragmática parecia se refletir na sua vida carcerária. Christian não tinha a mesma aura de artista incompreendido que Daniel cultivou. Ele era mais rústico, mais fechado. Embora também trabalhasse e mantivesse o bom comportamento necessário para a progressão, sua vida pessoal dentro da prisão era muito mais instável. Enquanto Daniel vivia um conto de fadas carcerário com Aline, Christian viveu um relacionamento tumultuado com uma mulher chamada Simone. O relacionamento, marcado por idas e vindas, era o oposto da estabilidade do irmão caçula. Não havia mudança de sobrenome. Não havia a construção de uma nova identidade polida. Christian continuava sendo Christian. Mas a lei de execução penal, fria como sempre, não julga a qualidade do casamento do detento. Ela julga o tempo. E Christian, assim como o irmão, cumpriu sua parte. Em 2013, ele também conquistou o direito ao regime semiaberto. Foi nesse momento que os caminhos começaram a divergir perigosamente. Para Daniel, o semiaberto e as saidinhas eram uma chance de solidificar sua nova vida com a esposa, de trabalhar na oficina de motos dela, de se integrar. Para Christian, a liberdade temporária parecia ser um teste de fogo que ele não estava preparado para passar. Relatos da época e análises de psicólogos forenses sugeriam que Christian tinha uma dificuldade maior de lidar com a frustração e com a falta de dinheiro. Lembre-se, ele entrou no crime original por dinheiro e agora, saindo da prisão após uma década, ele se via sem nada. Sem a herança dos Richthofen, sem carreira, marcado como um assassino famoso. Enquanto Daniel parecia satisfeito em recomeçar do zero, humildemente, Christian demonstrava uma inquietação. Ele queria recuperar o tempo perdido. E essa pressa, essa incapacidade de aceitar o processo lento de reconstrução, seria o seu calcanhar de Aquiles. Em 2017, ambos os irmãos conseguiram o que parecia impossível: a progressão para o regime aberto. Daniel saiu para viver com sua esposa. Christian saiu para viver com a dele. Os irmãos Cravinhos estavam livres. A sociedade esperava que eles desaparecessem no anonimato. Daniel fez exatamente isso. Mas Christian estava prestes a provar que a prisão, para ele, não havia funcionado. O ano é 2018. Christian Cravinhos estava livre. Morava em Sorocaba, interior de São Paulo. Ele tinha o que todo detento sonha. Dormia em casa, sem grades, sem guardas. Só precisava seguir as regras básicas: não beber em público, não frequentar bares,
Não se envolver em brigas e estar em casa à noite. Regras simples para manter uma liberdade preciosa. Mas na madrugada de 18 de abril de 2018, Christian quebrou todas elas. A polícia militar foi chamada para atender a uma ocorrência de desentendimento de casal em um bar. Ao chegarem, encontraram um homem discutindo violentamente com uma mulher. O homem era Christian Cravinhos. A mulher, uma ex-companheira. Estar em um bar de madrugada já era motivo suficiente para ele perder o regime aberto. Mas Christian, em um ato de estupidez e arrogância, transformou uma infração administrativa em um novo crime. Ao perceber que seria levado para a delegacia, o ex-detento modelo entrou em pânico. Ele sabia que voltar para a delegacia significava voltar para Tremembé. Então, ele tentou a cartada final. Segundo os policiais militares, Christian se apresentou. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou um dos irmãos Cravinhos. E em seguida ofereceu dinheiro. Ele ofereceu R$1.000, depois subiu a oferta, prometendo vender sua moto para pagar os policiais para que o deixassem ir embora. Corrupção ativa. O crime estava feito. Mas a situação piorou. Ao revistarem Christian, os policiais não encontraram uma arma, mas encontraram algo que sugeria perigo iminente: munição. Christian carregava no bolso munição de calibre 9mm, de uso restrito. Ele nunca explicou convincentemente o porquê de estar com aquilo. Para a polícia era um sinal claro. Ele estava armado ou andava com quem estava. A regeneração era uma mentira. Christian foi algemado ali mesmo. O homem que passou 15 anos preso para conquistar a liberdade jogou tudo fora em uma noite de bar, arrogância e suborno. A notícia caiu como uma bomba. O irmão Cravinhos estava preso novamente. O juiz da vara de execuções criminais não teve dúvidas. Revogou imediatamente o regime aberto. Christian perdeu tudo. Perdeu a liberdade, perdeu a credibilidade e, pior, ganhou uma nova condenação por corrupção. O retorno dele para a P2 de Tremembé foi humilhante. Ele não voltou como o veterano respeitado que saiu de cabeça erguida. Ele voltou como o fracassado, o preso que vacilou na rua, o exemplo do que não fazer. E pela primeira vez em quase 2 décadas, ele voltou para uma cela onde seu irmão Daniel não estava mais. Daniel continuava livre, seguindo as regras. Christian estava sozinho, de volta à estaca zero, tendo que recomeçar a contagem de anos em um lugar que ele achou que nunca mais veria. A prisão de Christian em 2018 foi um teste de fogo para Daniel. Pela primeira vez na história do crime que cometeram juntos, os caminhos se separaram de forma definitiva. A dupla acabou. Daniel Bento de Paula, seu novo nome, viu o irmão jogar a liberdade no lixo, mas ele escolheu não olhar para trás. Ele tinha muito a perder. Daniel seguiu o roteiro que Suzanne von Richthofen aperfeiçoaria anos depois, o do anonimato blindado. Ele entendeu que, para a sociedade, ele sempre seria um monstro. Então, ele decidiu ser um fantasma. Ele se fixou no interior de São Paulo, ao lado da esposa, a biomédica Aline. E o detetive BR chama a atenção para a ironia profissional da vida de Daniel. Em 2002, o que entregou o crime foi a compra de uma moto Suzuki Ninja com os dólares roubados de Manfred. A paixão pela velocidade e pelas máquinas foi a sua perdição. 2 décadas depois, essa mesma paixão se tornou sua redenção. Daniel transformou seu hobby de aeromodelismo e mecânica em profissão. Ele se tornou um customizador de motocicletas, e não um amador. Relatos e fotos raras que vazaram mostram que ele tem talento. Ele pega motos comuns e as transforma em máquinas de alta performance e design exclusivo. Ele trabalha com pintura, com motor, com detalhe. É um trabalho que exige paciência, foco e isolamento. Tudo o que ele aprendeu na marcenaria da P2. Sua vida de cidadão Daniel é milimetricamente calculada. Ele evita lugares públicos movimentados, não dá entrevistas, não tem redes sociais abertas. Ele vive em uma bolha de proteção criada pela esposa e pela família dela. Enquanto Christian tentava subornar policiais na madrugada, Daniel estava em sua garagem, trabalhando. Para o sistema prisional, Daniel é o case de sucesso, o troféu, a prova de que a ressocialização é possível, mesmo para um assassino de repercussão nacional. Ele cumpre todas as regras do regime aberto, assina a carteirinha no fórum, dorme em casa, não se envolve em crimes.
Mas essa normalidade tem um preço: o silêncio. Daniel vive com a espada de Damocles sobre a cabeça. Ele sabe, pelo exemplo do irmão, que um único deslize, uma única briga de trânsito, uma única cerveja em um bar, pode mandá-lo de volta para o inferno de Tremembé. Ele vive uma liberdade vigiada pelo medo e talvez pela culpa de saber que o irmão, seu parceiro de vida e de crime, está apodrecendo sozinho no lugar que eles prometeram nunca mais pisar. Voltar para a P2 de Tremembé depois de ter sentido o gosto da liberdade é o pesadelo de qualquer detento. Mas para Christian Cravinhos foi pior. Ele voltou com um alvo nas costas. Para a administração penitenciária, ele era o preso que traiu a confiança. Para os outros detentos, ele era o vacilão que tentou subornar a polícia e falhou. O respeito que ele tinha construído ao longo de 15 anos evaporou. Christian teve que reiniciar a contagem. O sistema é implacável. Para pedir progressão novamente, ele precisava cumprir uma fração da pena restante e da nova pena pelo crime de corrupção. Foram anos de molho. De 2018 a 2021, enquanto seu irmão Daniel vivia livre e Suzane e Jatobá ganhavam as manchetes com suas saidinhas, Christian estava trancado, trabalhando novamente na oficina, tentando provar que não era o homem que ofereceu dinheiro aos policiais na madrugada de Sorocaba. Mas a batalha real não foi no pátio, foi no consultório psicológico. Quando Christian finalmente cumpriu o tempo para pedir o semiaberto novamente, o Ministério Público de São Paulo disse não. O MP argumentou que o episódio do suborno provava que ele não tinha freios morais. A promotoria exigiu então o exame mais temido do sistema, o teste de Rorschach. O detetive BR já analisou esse teste nos casos de Suzane, Elise e Nardoni. Mas no caso de Christian, o resultado foi particularmente interessante. Ele foi submetido a uma bateria de exames criminológicos. Os peritos precisavam saber: aquele homem era violento? Ele voltaria a matar? Ou ele era apenas corruptível? O laudo foi um cabo de guerra. Os peritos apontaram traços de impulsividade, o que explica a briga no bar, e uma personalidade que busca satisfação imediata, o que explica o suborno e o motivo do crime original em 2002, dinheiro rápido. Mas, crucialmente, o laudo não o diagnosticou como um psicopata perigoso ou um assassino em série em potencial. Com esse laudo morno em mãos, a defesa de Christian foi ao juiz. O argumento era pragmático. Ele errou, pagou com a regressão, cumpriu mais anos no fechado e trabalhou esse tempo todo. A lei exige que ele tenha uma nova chance. O juiz concordou. O sistema penal brasileiro é progressivo. Ele não pode trancar alguém para sempre se os requisitos forem cumpridos. Em 2022, 4 anos após sua prisão humilhante, Christian Cravinhos conquistou, a duras penas, o direito de voltar ao regime semiaberto. Ele não estava livre, longe disso, mas ele tinha recuperado o direito às saidinhas. O portão de Tremembé se abriu para ele novamente, mas desta vez não havia festa, não havia arrogância. Havia apenas um homem de meia idade, marcado pelo fracasso, tentando não errar pela segunda vez. Quando Christian Cravinhos voltou a circular pela ala do regime semiaberto de Tremembé, o reencontro com Alexandre Nardoni foi um estudo de contrastes. 10 anos antes eles eram iguais, detentos famosos no início de longas sentenças. Mas agora, a hierarquia havia se invertido de forma cruel. Alexandre Nardoni, que nunca saiu da linha, era agora o dono do pedaço no semiaberto. Ele estava lá desde 2019, cumprindo suas saidinhas como um relógio, trabalhando, estudando, sendo respeitado pela administração. Ele era a prova viva de que o sistema funcionava para quem tinha disciplina e bons advogados. Christian, por outro lado, voltou como a ovelha negra. Ele era a prova viva de que o sistema falha quando o preso não tem disciplina. Ele voltou estigmatizado. No código da cadeia, voltar para o fechado ou ter que recomeçar no semiaberto por uma estupidez cometida na rua, briga e suborno, é visto como vacilo. Ele perdeu o status de liderança que um dia teve. Relatos de agentes penitenciários sugerem que a dinâmica entre os dois mudou. Nardoni, focado em sua própria liberdade, que viria em 2024, manteve distância segura de problemas. Christian teve que baixar a cabeça.
Ele não era mais o irmão Cravinhos que dava as cartas. Ele era apenas mais um preso, tentando recuperar o tempo perdido. Eles dividiram o espaço de trabalho novamente? Provavelmente. O semiaberto de Tremembé tem suas colônias agrícolas e oficinas, mas a camaradagem de vizinhos de infortúnio dos anos 2000 deu lugar a uma convivência pragmática. Nardoni olhava para Christian e via exatamente o que ele não podia fazer se quisesse ir para casa. Christian olhava para Nardoni e via o tempo que ele jogou fora. Esse período de convivência, entre 2022 e 2024, foi o último capítulo da P2 dos famosos como a conhecíamos. Nardoni estava de malas prontas para sair. Christian estava apenas recomeçando a reconquistar a confiança para ter suas primeiras saidinhas de volta. O crime que os uniu no mesmo CEP, a notoriedade, agora os separava pelo comportamento. Daniel Cravinhos se casou com a filha de uma agente penitenciária em 2014 e, a partir dali, construiu a base sólida que o mantém longe do crime até hoje. Christian, observando o sucesso do irmão, buscou sua própria âncora, mas a vida amorosa do irmão mais velho sempre foi marcada pela turbulência. A mesma turbulência que o levou de volta à prisão em 2018, uma briga com uma ex-namorada na rua. No entanto, mesmo estando preso, a fama dos Cravinhos exerce um fascínio estranho e mórbido do lado de fora. Cartas chegam, visitas se cadastram, e foi assim que Christian conheceu Graziella. Em 2020, enquanto o mundo lá fora parava por causa da pandemia e as visitas eram restritas, Christian Cravinhos formalizou sua união. Ele se casou com Graziella dentro da penitenciária de Tremembé. Não houve a festa midiática que Daniel teve anos antes, mas o significado jurídico e emocional era o mesmo. Para o detetive BR, é crucial analisar o porquê desses casamentos. Claro, existe o componente afetivo, mas no xadrez da prisão, uma esposa é uma peça fundamental de logística. O jumbo. É a esposa que traz a comida, os produtos de higiene, o cigarro, moeda de troca, o conforto que o Estado não dá. 2. A visita íntima. É o momento de humanidade, de privacidade, que acalma os ânimos e reduz a tensão do cárcere. 3. A imagem. Para o juiz da vara de execuções, um preso casado é um preso com vínculo familiar, com suporte para a ressocialização. É um ponto a favor no pedido de liberdade. Christian tentou replicar a fórmula de Daniel. Ele buscou a estabilidade doméstica para provar ao sistema que era um homem de família, não mais o playboy assassino ou o subornador de policiais. Mas a diferença entre os irmãos permanece. Enquanto o casamento de Daniel foi o fim de seus problemas, o de Christian foi apenas mais um capítulo em sua luta constante para se manter na linha. Relatos de dentro da prisão indicam que, mesmo casado, Christian mantinha sua postura mais ríspida, menos polida que a do irmão. Ele tinha a esposa, tinha o jumbo, mas ainda carregava o estigma do fracasso de 2018. O casamento era sua boia de salvação, a última tentativa de mostrar maturidade antes de tentar, mais uma vez, sair para a rua. 2 décadas se passaram. A mansão do Brooklyn foi vendida. Suzanne von Richthofen está livre e é mãe. E os irmãos Cravinhos? A foto final desta história é um retrato dividido. Daniel Bento de Paula, ex-Cravinhos. Daniel venceu. Ele está livre, cumprindo o restante de sua pena em regime aberto. Ele vive no interior de São Paulo, longe dos holofotes. Sua vida é blindada. Ele trabalha com o que ama, customização de motos. É casado com a mesma mulher há 1 década e conseguiu o que parecia impossível, o esquecimento. Daniel raramente aparece nas notícias. Ele não dá motivos. Ele entendeu que a única forma de vencer o estigma de assassino dos sogros é se tornar invisível. Ele é o exemplo que o sistema penal gosta de exibir. O jovem que errou feio, pagou caro e se reconstruiu. Christian Cravinhos. Christian, por outro lado, é a imagem da luta. Após a regressão de 2018, ele teve que remar tudo de novo, e ele conseguiu. Em 2022, como vimos, ele recuperou o direito ao semiaberto. E, recentemente, ele deu o passo final. Christian Cravinhos também conseguiu a progressão para o regime aberto. Hoje, tecnicamente, ambos estão na rua, mas a liberdade de Christian é mais frágil. Ele carrega a condenação extra por corrupção, o suborno de 2018. Ele carrega a mancha de ter reincidido. E, diferentemente de Daniel,
Ele não tem uma profissão estabelecida e discreta que o esconda do mundo. Christian tentou em 2023 trabalhar em uma produtora, mas a notícia vazou e a pressão pública foi imensa. A sociedade perdoou, ou esqueceu, Daniel, mas ainda olha torto para Christian. O contraste é brutal. Daniel é o cidadão, Christian é o ex-presidiário. Daniel mudou o nome. Christian ainda carrega o sobrenome maldito. Eles começaram juntos no mesmo carro, indo para a mesma mansão com as mesmas barras de ferro. Mas as escolhas que fizeram dentro da cadeia, um escolheu a arte e o silêncio, o outro a instabilidade e a arrogância, definiram onde eles dormiriam 20 anos depois. Hoje os irmãos Cravinhos não são mais uma dupla. São dois homens de meia idade, tentando viver os restos de uma vida que eles destruíram naquela noite de outubro de 2002. O crime da Rua Pássaros e Flores completou 2 décadas, e o saldo final para Daniel e Christian Cravinhos é uma lição brutal sobre as consequências de uma escolha feita na juventude. Eles entraram na mansão naquela noite como irmãos unidos por um plano, saíram dela como assassinos, e hoje vivem como estranhos, separados por escolhas de vida opostas. Daniel Bento de Paula, o ex-namorado, conseguiu o que parecia impossível: reescrever sua história. Ele vive no anonimato, casado, trabalhando com arte e motos. Ele é a prova de que o sistema pode funcionar se o indivíduo decidir desaparecer, mas sua liberdade é construída sobre o silêncio. Ele sabe que para o mundo, ele nunca será apenas Daniel. Ele sempre será o homem que matou o pai de Suzane. Christian Cravinhos, o irmão mais velho, vive a realidade mais dura. Marcado pela reincidência, pelo suborno e pela instabilidade, ele é o lembrete constante de que a prisão deixa cicatrizes que nem sempre saram. Ele está livre, sim, mas sua liberdade é precária, vigiada e sem o conforto do anonimato blindado que o irmão conseguiu. E Suzane, a mandante? Ela segue seu caminho de celebridade, sempre na mídia, sempre polêmica. O detetive BR encerra este arquivo com uma constatação sombria. Os 3 autores do crime mais famoso do Brasil estão livres. Eles pagaram sua dívida com a justiça, pela letra da lei, sim. Cumpriram o tempo, progrediram de regime. Mas a dívida com a história e com a família que destruíram é impagável. Andreas von Richthofen, a única vítima viva, permanece isolado em sua dor, enquanto os algozes de seus pais tentam viver uma normalidade que roubaram dele. Os irmãos Cravinhos foram os braços do crime. Suzane foi a mente, e Tremembé foi a casa deles por quase uma vida inteira. Mas a P2 de Tremembé não ficou vazia com a saída deles. As celas que Daniel e Christian ocuparam, as oficinas onde trabalharam, continuam cheias. Que há um nome na P2 que representa um tipo diferente de tragédia. Um crime que não foi planejado friamente por dinheiro, mas que explodiu ao vivo na televisão brasileira, durou 100 horas e terminou em morte. Um sequestro que parou o país. No nosso próximo dossiê Tremembé, vamos investigar a história do homem que protagonizou o mais longo e midiático cárcere privado de São Paulo. Vamos abrir o arquivo de Lindenberg Fernandes e o caso Eloá. Inscreva-se no Detetive BR e ative as notificações para não perder o próximo capítulo da nossa investigação.